Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, especialmente para os tempos que estamos vivendo: o dom do discernimento de espíritos. Você já parou para pensar por que esse dom é tão crucial, talvez o mais vital de todos, para nossa caminhada de fé hoje? A Bíblia nos alerta em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa advertência nunca foi tão relevante. Vivemos numa era de excesso de informação, onde vozes de todos os lados tentam nos influenciar, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Mensagens, doutrinas, profecias. Como saber o que vem realmente de Deus e o que é uma imitação, uma armadilha espiritual? É aqui que entra o dom do discernimento de espíritos. Ele não é apenas uma habilidade de sentir uma vibe boa ou ruim. É uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que possamos identificar a origem espiritual por trás de uma manifestação. É a capacidade de distinguir entre o Espírito de Deus, os espíritos malignos e o espírito humano. Pense nisso como um filtro espiritual, um detector divino que nos protege do engano. Muitas vezes confundimos discernimento com crítica ou desconfiança, mas são coisas completamente diferentes. O julgamento humano vem da nossa própria mente, baseado em aparências, preconceitos e experiências passadas. Já o discernimento de espíritos é uma revelação direta do coração de Deus. Não é sobre apontar o dedo, mas sobre proteger o rebanho. É um dom de amor e proteção. Vamos olhar para a Bíblia. Jesus operava constantemente com esse dom. Ele sabia exatamente o que estava no coração das pessoas e identificava a ação de demônios mesmo quando ninguém mais via. Em Mateus 16, Pedro faz uma declaração inspirada por Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, quando Jesus fala sobre sua morte, o mesmo Pedro o repreende. E qual a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Jesus não estava repreendendo Pedro, mas o espírito que o estava influenciando naquele momento. Isso é discernimento em ação. O apóstolo Paulo também nos dá um exemplo claro em Atos, capítulo 16. Havia uma jovem que o seguia, clamando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Para muitos, isso poderia parecer uma boa propaganda, certo? Ela estava dizendo a verdade. Mas Paulo, incomodado em seu espírito, percebeu que a fonte daquelas palavras não era divina. Ele se virou e expulsou o espírito de adivinhação que estava nela. Sem o dom do discernimento, a igreja primitiva poderia ter aceitado aquela manifestação como algo de Deus, abrindo uma porta perigosa para o engano. Hoje, o campo de batalha é o mesmo. Falsos ensinamentos se infiltram nas igrejas, muitas vezes vestidos com uma linguagem bonita e aparentemente espiritual. Movimentos que focam mais em experiências emocionais do que na palavra de Deus. Pessoas que se levantam com supostas novas revelações que contradizem as Escrituras. O inimigo é sutil, ele não vem com chifres e um tridente. El vem como anjo de luz, como diz 2 Coríntios 11. Então, como podemos cultivar e operar nesse dom tão essencial? Primeiro é um dom do Espírito Santo, listado em 1 Coríntios 12. Portanto, o primeiro passo é pedir. Tiago 1:5 nos diz que, se pedirmos sabedoria, Deus nos dá liberalmente. O mesmo se aplica aos dons espirituais. Deseje ardentemente os dons, especialmente aqueles que edificam a igreja, e o discernimento é um deles. Segundo, mergulhe na palavra de Deus. Hebreus 5:14 diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Quanto mais você conhece a verdade, a palavra de Deus, mais fácil se torna identificar uma mentira. A Bíblia é o nosso prumo, a nossa referência imutável. Qualquer espírito, doutrina ou manifestação que se desvie da palavra, por mais impressionante que pareça, não vem de Deus. Terceiro, cultive uma vida de intimidade e oração. Quanto mais perto você anda de Jesus, mais você se familiariza com a sua voz. É como conhecer a voz de um amigo próximo no meio de uma multidão. Você a reconhece imediatamente. Da mesma forma, em um ambiente de intimidade com Deus, nosso espírito se torna sensível à voz e à presença do Espírito Santo. Essa sensibilidade é a base para o discernimento. Quarto, preste atenção aos frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Analise o resultado de um ministério, de um ensinamento ou de uma profecia. Ele produz o fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, ou gera divisão, orgulho, medo, confusão e exaltação do homem em vez de Cristo? O fruto nunca mente. Nos últimos tempos a pressão e o engano só aumentarão. A Bíblia fala de um tempo em que
Até os escolhidos, se possível, seriam enganados. A nossa proteção não está na nossa própria inteligência ou astúcia, mas na nossa total dependência do Espírito Santo e nos dons que ele nos concede. O dom do discernimento de espíritos não é um luxo para alguns poucos supercrentes. É uma ferramenta de sobrevivência espiritual para todo o corpo de Cristo. É um chamado à vigilância, à sobriedade e à maturidade espiritual. Não para vivermos com medo ou desconfiança de tudo, mas para andarmos em segurança, firmados na rocha que é Cristo, guiados pelo seu Espírito e protegidos pela sua verdade. Precisamos uns dos outros. Quando alguém compartilha um discernimento, ele deve ser julgado por outros, conforme a palavra nos instrui. A comunidade da fé é um lugar de proteção e confirmação. Portanto, eu te encorajo hoje. Busque a Deus, peça a Ele por esse dom. Mergulhe nas Escrituras. Afine seus ouvidos espirituais na oração. Esteja atento aos frutos. Que possamos ser uma geração que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, mas que permanece firme, provando os espíritos e retendo o que é bom, para a glória de Deus Pai. Obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.